Com sistemas de saúde lotado, medidas mais rigorosas precisaram ser adotadas. Com isso, a fiscalização também precisou ser mais incisiva. Para falar desse processo de fiscalização aqui em Maringá, eu recebo o secretário de Segurança Pública, Ivan Quartaroli. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Secretário, quase um ano de pandemia. E nesse período a gente percebe que muitas pessoas ainda não entendem a gravidade do que a gente vive. O senhor acredita que, baseado nos casos, as pessoas estão cada vez mais cuidando de fato ou tornando cada vez mais os números como algo banal? As medidas, quando não são adotadas, as medidas de segurança, como a não aglomeração ou utilização das máscaras, a gente tem percebido que os nossos números em termos de leitos no Paraná todo, não só na região de Maringá ou na macro-região noroeste, eles têm aumentado e muito. Então nós temos hoje 100% dos leitos de UTI hoje estão lotados na região. Secretário, algumas medidas mais rigorosas precisaram ser tomadas para conter essa segunda onda, como algumas pessoas têm chamado. Como está funcionando esse processo de fiscalização aqui em Maringá? Bom, toda medida que foi restritiva, tanto pelo município como pelo governo do estado, eles foram adotados uma questão sanitária, para realmente assegurar a segurança sanitária da população. E a gente tem utilizado da fiscalização para fazer cumprir exatamente essas medidas serem realmente efetivamente cumpridas. E então a fiscalização ela tem atuado de uma forma muito enérgica, porque há um ano nós estamos com medidas restritivas e aí a gente percebe que muitas vezes fizemos trabalhos de orientação e não resolveu. Então nesse momento a fiscalização está sendo bem incisiva e está aplicando multas com a intenção de que essas multas tornem a população um pouco mais consciente, ou seja, que a multa com efeito educativo. Infelizmente é isso que nós precisamos realmente fazer nesse momento. É porque as pessoas antes estavam sendo orientadas, mas depois desse longo período de orientação, as multas de fato estão sendo aplicadas. Então é uma pena ter que, como diz o brasileiro, doer no bolso para que as pessoas entendam que de fato é algo muito sério, né? Exatamente. Infelizmente, nesse momento é o remédio amargo que está sendo aplicado. Esperamos realmente com essas ações e a gente já percebe, inclusive, que essas ações elas estão surtindo efeito. Então, nós tínhamos uma quantidade muito grande de reclamações ou de denúncias no 153 da Guarda Municipal e no 156 da Prefeitura sobre a não utilização de máscara, sobre aglomerações em pontos específicos da cidade. E a gente viu que depois do último decreto, em que a fiscalização realmente atuou com energia, a gente diminuiu bastante esses casos. Em relação às festas, ainda se fala muito sobre as festas clandestinas, por exemplo. E é uma pena ter que alertar, sobretudo falando sobre valores mais uma vez. Nesse caso, qual o valor da multa para quem organiza e para quem frequenta essa festa, por exemplo? É diferente? Sim, nós temos para o organizador da festa uma multa de R$10.000, o proprietário do local também é R$10.000 e as pessoas que estão frequentando esse local elas podem ser multadas por duas situações. Por estar desrespeitando o toque de recolher ou por não uso da máscara. Essas multas no valor de R$1.000 cada. Pensando nesse último final de semana agora, já com um decreto que restringe ainda mais as medidas, tem algum número já em relação ao balanço de multas e, enfim, as multas que foram aplicadas? Sim, nós tivemos 400, não vou lembrar especificamente do número exato, mas mais de 400 denúncias, fizemos quase 100 vistorias e obviamente a gente tem um trabalho de inteligência para fazer as vistorias onde realmente são mais necessárias e a gente teve a autuação de diversos comércios, acho que uns 6 ou 7 comércios multados e fechados por trabalhar de forma irregular, fora dos horários estipulados, e nós tivemos perto de umas 40 multas no total entre a não utilização da máscara ou o desrespeito ao toque de recolher. A gente recebe mensagens e até ouve na rua comentários em relação à destinação desse dinheiro das multas. Qual seria o destino dele? Bem,
Mais uma vez aqui, acho que cabe a gente informar que, na realidade, não é ideia, não é a intenção da prefeitura arrecadar com isso. Na realidade, como eu falei, é a medida amarga que a gente está aplicando agora através da educação. Mas depende da multa. A multa aplicada no comércio, ela pode ser aplicada por mais de uma secretaria. Então, se o comércio for fiscalizado, por exemplo, pela Secretaria da Fazenda, ela tem uma destinação. As multas de máscara, por exemplo, que são aplicadas pelos agentes do meio ambiente, pelos fiscais do meio ambiente e pela Guarda Municipal, elas têm destinação ao Fundo do Meio Ambiente. Então, algumas da vigilância sanitária são aplicadas na saúde. Então, a destinação ela é feita por lei e aí cada fiscal, cada secretaria envolvida que multa, ela acaba dando uma destinação legal para esse dinheiro que não há como ser mudado. Até porque vale salientar que só recebe a multa quem não faz a sua parte, né? A gente faz uma analogia com o trânsito, que é uma coisa bem fácil de entender. Eu e você dirigindo no trânsito, eu posso, pelo meu livre-arbítrio, resolver que não pararei em nenhum dos semáforos da cidade. Isso implica em poder causar um acidente e poder ser multado. Você que respeita as leis não seria multada e provavelmente não ocasionaria nenhum tipo de acidente. Então essa é a mesma coisa que acontece com quem desrespeita os decretos. Existe uma medida sanitária estipulada, quem está respeitando, por óbvio, não será multado. Quem arriscar desrespeitá-los poderá não só levar a doença para dentro da sua casa, mas também poderá ter uma chance muito grande de ser multado. O senhor fez essa relação com o trânsito. Falando do trânsito, por exemplo, se a pessoa estiver no trânsito com o vidro baixo do carro, abaixado, o uso da máscara também é obrigatório? A gente recomenda, mas não é obrigatório e ela não será multada por isso. Deveria, no caso do trânsito, existir uma determinação aí do CONTRAN, que é o órgão nacional do trânsito, para fazer esse tipo de notificação. Mas a gente acredita sim que seria interessante a pessoa usar dentro do carro com os vidros levantados, tem o sistema de ar-condicionado do carro com o seu sistema próprio de filtragem que não ocasionaria problema. Mas com os vidros abaixados a gente acredita que seria sim recomendável. Secretário, para finalizar, além de todas as recomendações já faladas, tem mais algum alerta a ser feito à população? Bom, eu não queria alertar a população porque eu acho que já não cabe mais, mas eu queria conclamar para que a população, nesse momento, assumisse a sua responsabilidade social. Visto que nós, como seres humanos, somos seres sociais. E como seres sociais, não podemos desrespeitar as regras que a sociedade nos coloca. Ou seja, a partir do momento que existe uma determinada regra, essa regra foi instituída aquilo que é constituído pela própria sociedade, ou seja, o poder público ele tem essa democracia, a nossa democracia ela tem esse viés. Então o poder público representa a população e a população, quando estipulada uma regra, deve cumpri-la. Ou seja, nós estamos em sociedade e devemos agir como tal. Então essa nossa responsabilidade social nesse momento, para que cada um faça a sua parte, a gente reputa assim de extrema importância. Muito obrigada, secretário, pela presença. Até mais. Agradeço, Jade. Até mais.